cheia, 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 cheia de conversas de Deus. É a Raiz Santana Nascimento. Você sabe muito bem que as conversas são verdadeiramente de Deus, porque tem versículos na Bíblia, nós estamos lendo textos da Bíblia, então a conversa é de Deus. Pode até que a Raiz Santana esteja falando não coerentemente, não é? Mas você, que não vai ser nenhum bobo, vai fazer igual aos berianos, que eram povos que quando os discípulos acabavam de falar, eles iam conferir se estava tudo certinho. Então você tem Bíblia, procure conferir os versículos que cito, tudo que eu estou falando com os versículos. Mas eu estou realmente convicta de que eu estou cheia de conversas de Deus. É Raiz Santana Nascimento. Você já fez a sua inscrição no meu canal? Faça, porque você vai ajudar as pessoas a ouvirem tudo que não quiserem ouvir. Você tem muitos canais que falam tudo que você quer ouvir, na verdade, mas aqui nesse canal de Raiz Santana Nascimento, só ouve o que não queria ouvir. Mas eu tenho convicção que está ouvindo o que Deus sabe que você precisa ouvir. Nós estamos aqui tentando terminar. Você pode estar lendo o capítulo 14 de 1 Coríntios todo, inteirinho, certo? Mas eu creio que os esclarecimentos que eu tenho dado já foram suficientes para você acreditar que o dom de línguas estranhas que edifica você é para todo crente, todo filho de Deus. Não tem esse negócio de, mas é para fulano, é para todo filho de Deus. Agora, o problema é que nem todo filho de Deus quer tomar posse, não é? Não sei o motivo, você que sabe. Quem julga é o Senhor, mas eu só sei que você tem. Você não quer tomar posse, é com você e Deus. E eu quero finalizar esse primeiro capítulo, esse capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui nesses versículos 22 em diante, que diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos estiverem falando em línguas estranhas no mesmo tempo, de que proveito tem isso? Todos falando em línguas. Aí entra aquele que é indouto ou infiel, vamos dizer assim, aquele que você chama de incrédulo entra, aí vê a igreja toda falando em mistério, aí vai ter algum proveito isso? Mas todos os que profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então o indouto vai entender. Se tiver alguém profetizando, falando na sua língua nativa, então todos irão entender. Pode ser o mais incrédulo do mundo, mas está capacitado para entender. Versículo 25 diz assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarão a Deus, e publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Se acontecer como aconteceu com Pedro, que Ananias e Safira chegou no altar e estavam mentindo e que foi revelado, não vai ser melhor? Não é melhor que você esteja assim? Falando as revelações de Deus pela palavra, é claro, com a palavra. Se você viver na palavra, viver se edificando no seu quarto, não no meio da igreja, a igreja você vai para ouvir o que Deus está falando, os profetas falando. Mas se você entra no seu quarto e ora em secreto, você está capacitado para estar sendo um desses profetas que vai abrir a boca e vai revelar tudo aquilo que aqueles incrédulos, aquelas pessoas que entram no templo, ou mesmo filhos de Deus que estiverem cometendo qualquer coisa desagradável, como aconteceu com Ananias e Safira, que estava com um comportamento estranho e foi revelado e morreram diante do altar.
Deus está sedento para a igreja dele voltar a ser a igreja primitiva, do mesmo jeito. Porque o nosso Deus não recuou, ele continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos tudo. O que Deus mandou fazer, nós desviamos todo o propósito, mudamos tudo, e agora nós vemos que a igreja tomou outro rumo e está na hora de voltar ao primeiro amor, voltar a ter a igreja primitiva como referencial e está fazendo as mesmas coisas que a igreja primitiva fazia. Paulo, Pedro, todos esses eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Por que eles revelavam, hein? Por que não ficava nenhum pecado ali que eles não fossem logo revelando? E desse jeito a igreja tinha que se santificar, não é? Porque os pecados não ficavam escondidos, porque os homens e mulheres de Deus que estavam ali, quando ia recebendo os novos crentes, ou mesmo um crente relaxado, era revelado o pecado. Hoje você entra com pecado, sai com mais pecado ainda, porque chega no templo e peca mais ainda, e nada acontece. Então vamos levar a sério essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, toda a Bíblia para ser levada a sério. Mas se tratando de avivamento, eis aqui a solução. Você não menosprezar a língua que Deus te deu, que é a língua estranha, que é para edificação. Eu não estou falando daquela língua que teve lá também em Atos 2, entre todas que tiveram ali, não é? Tem a dos gemidos inexprimíveis, aquela linguagem do Espírito, que é estranha também. Tem a língua que você pode ter alguém falando em africano, alguém africano, e você não entende nada de africano, e de repente Deus te entrega o dom, e você fica falando em africano, e aquela pessoa entendendo na língua dela, porque Deus te entregou aquele dom naquela hora. Isso pode acontecer com qualquer um que Deus quiser fazer. Mas eu destaquei durante esses dias, foi a língua que é para a sua edificação, que essa não tem interpretação. É você e Deus. A Bíblia deixa bem claro, é mistério. Se é mistério, acabou. É você e Deus. Palavras que você não sabe o que é, você está chegando nos confins da terra e não está sabendo. Tem alguém nos confins da terra clamando, pedindo a Deus, um intercessor, que alguém socorra, que alguém interceda, e você está sendo usado por línguas estranhas e está resolvendo, solucionando problemas, usado por Deus na intercessão, em lugares distantes que você nunca imaginava. Por isso que é mistério. E que é por isso que você não quer. Porque nós continuamos sendo egoístas, precisamos deixar essa carnalidade da nossa vida e viver guiado pelo Espírito, porque a gente não quer, porque a gente acha que ninguém vai dar valor, né? Dá valor quando você fala bonito, né? Aí vem a irmã fulana aqui no microfone orar, interceder, aí a irmã fulana forma aquelas frases lindas para os irmãos, não tem nada a ver para Deus, muito inteligente, formam as frases lindas e as pessoas ficam empolgadas e cada vez mais quer você para interceder, porque você fala tão lindo, você ora tão lindo. Nós continuamos sendo os mesmos que os discípulos fizeram com Jesus isso. Quem será o maior no reino dos céus? A mesma coisa somos nós hoje. O maiorzinho é aquele que fala em mistério, eu não sei. O maiorzinho é aquele que fizer as coisas com decência e ordem, porque o reino de Deus é equilibrado. O maiorzinho é esse. Não é o que fala em línguas para se exibir, não é o maior. Não é aquele que não fala porque não acredita, também não é o maior. E nem aquele que não fala por timidez, porque os tímidos não fazem parte do reino dos céus. Então não tem nada para você escolher aí, nem por timidez, e nem porque você não acredita, está errado. Você precisa acreditar, você precisa deixar de ser tímido, porque os que não acreditam são incrédulos, e os incrédulos não fazem parte do reino de Deus. Os que estão na timidez, que não conseguem sair da timidez para abrir a boca e falar, também precisam ser libertos, porque tímidos não entrarão no reino dos céus. É preciso ser crente, bem crente mesmo, confiar em Deus,
crente com C maiúsculo, confiar que tudo que ele fala é boa dádiva para nós, os pensamentos dele para nós são bons, como está escrito em Jeremias, capítulo 11, versículo 29, os pensamentos do Senhor para nós são maravilhosos, ele só tem boa dádiva, é todo dom perfeito, como está escrito em Tiago 1,17, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, não há mudança nem sombra de variação. Então ele está dizendo que dom de línguas estranha, você ora bem e você está duvidando do seu Deus? Ele está dizendo que quem ora em mistério com Deus está se edificando e você está duvidando do seu Deus? É o único pecado que não tem perdão da incredulidade. Jamais ninguém vai chegar diante de Deus se achando com incredulidade. Você tem que acreditar. Não tem que estar minha inteligência. Sua inteligência, querido, só foi legal mesmo enquanto você não tinha o Espírito Santo. Agora que você tem, você é guiada pelo Espírito. E a sua inteligência tem que estar dirigida pelo Espírito de Deus. Essa é a melhor opção. Enquanto você ficar guiado pelo seu intelecto, nessa língua nativa, falando coisas lindas que não tem nada a ver com a palavra, pensando que Deus está ouvindo, não passa do teto. Você sabe muito bem que ele só quer a oração na palavra. Para começar, não é somente falar em mistério com Deus, mas também quando você estiver na sua língua nativa, você ore a palavra. Porque Deus jamais vai deixar de ouvir a palavra dele. Quando você ora a palavra, você está mexendo com o coração de Deus. Não tem como ele não te responder. Tem alguém doente? Você vai orar o quê? Ó, Senhor, tu sabes que essa pessoa merece, ela foi tão boazinha para mim, ela fez isso, fez aquilo, agora eu quero que o Senhor dê a cura para ela. É assim? Senhor, nem eu, nem essa pessoa, nós não merecemos nada, mas o Senhor diz na tua palavra, como está escrito em Êxodo 15, 26, que o Senhor é o Deus que sara. Eu te peço perdão por estar fazendo as mesmas coisas que os mundanos fazem, te peço perdão, porque na tua palavra em Êxodo 15, 26, o Senhor diz que sarava o povo de Israel se eles não fizessem as mesmas coisas que os egípcios faziam. E hoje eu tenho feito as mesmas coisas que os incrédulos fazem, e eu te peço perdão, e tomo posse da tua cura, ou tomo posse da minha cura para mim, ou para alguém que eu estou orando, em nome de Jesus. Então, além de você estar convicto, deve estar convicto de que precisa se edificar e orar em mistério com Deus, não se esqueça que também precisa estar meditando na palavra de dia e de noite, como está escrito em Salmo 1, versículo 3, e que medita na palavra de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que prospera? Porque quem medita na palavra não vai fazer oração que não seja ouvida. Você já viu Tiago falando? O apóstolo Tiago diz que muitas das nossas orações não são ouvidas porque nós não sabemos como orar. Se você quer saber orar, peça ao Espírito Santo. E ele vai te dizer, leia a palavra, medite na palavra, que você vai orar a palavra e com certeza o Pai te ouvirá. E também vai se edificar orando em mistério com Deus, porque é uma ferramenta que Deus deixou para que você armazene poder e vença o pecado em primeiro lugar. E depois do pecado vencer Satanás no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então é isso que Deus quer. Nós queremos fechar com chave de ouro esse capítulo 14 de 1 Coríntios, dizendo para você, eu continuo te esperando no meu gabinete. Esse período que nós estamos falando de 1 Coríntios 14, nosso aprendizado aqui sobre línguas estranhas, tem que ter a prática. E a prática não é aqui, porque eu digo, receba, e você tem nessa timidez, eu quero que você chegue até o gabinete, marque com a minha secretária, o telefone é 34216143, marca o horário, e eu vou ministrar você, e vou estar impondo as mãos sobre você, para que você receba o batismo no Espírito Santo. E se você já recebeu o batismo há muito tempo, está enferrujada, sem ter renovo, eu vou impor a mão sobre você, para que você seja renovada e volte a falar em mistério com Deus. E se nunca falou, começar a falar. Porque Deus já trouxe para nós o tempo do avivamento.
que é Atos 2,17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vamos viver o avivamento dos últimos dias da igreja na terra. Vamos visitar os bairros marginalizados da nossa cidade no poder do Espírito Santo, no fogo de Deus, evangelizando da criança ao ancião, e nós veremos a nossa cidade aos pés do Senhor Jesus e, consequentemente, nós estaremos entregando as nações ao Senhor. Ele disse: pede-me e te darei as nações por herança. Salmo 2, versículo 8. Como pedir as nações por herança se você não tem coragem de ganhar nem a sua cidade, nem um bairro da sua cidade? Então vamos fazer o que a palavra diz. Deus manda pedir as nações por herança, mas só podemos ter essas nações por herança se estivermos cheios do Espírito Santo. Cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Então dá um beijinho aí para Jesus. Faça isso com decência e ordem, com equilíbrio, dentro do templo. Não se exiba, porque a oração em língua é para a sua edificação. E quando estiver no seu quarto, ore até a sua língua ficar doendo. Vale a pena, porque Deus quer para você o melhor. E o melhor é que você tenha poder para vencer as ciladas de Satanás. E ele já deu a ferramenta. Oração em línguas. Beijo no coração e te espero no próximo vídeo, já falando de outra parte da Bíblia, mas com certeza toda a Bíblia é para nossa edificação. Ai, Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Aleluia.